Então vocês puderam conhecer o trabalho de um oleiro. Né? Vou repetir o tema da mensagem de hoje. É molda-me, oleiro. A parte mais importante, na verdade, que eu queria trazer para vocês olharem, é o comecinho do vídeo. Você viu como o oleiro trabalha? Ele pega o barro, coloca o barro sobre aquela tábua que fica girando, né? E ele começa a moldar o barro. O que ele começa fazendo? A primeira coisa ali que vocês prestaram atenção? Começa batendo no barro. E joga água para umedecer, não é assim? E ele bate mais. Ele aperta. Né? E ele cria uma forma. Daqui a pouco ele desmancha essa forma e começa de novo. Esse é o trabalho de um oleiro. O oleiro, ele trabalha com esse barro até ele conseguir o que ele deseja, o trabalho perfeito. Né? Até que o vaso fique um vaso bonito, limpo, liso. Agora, o restante do vídeo você consegue entender como esse trabalho é um trabalho de detalhes, não é verdade? Você viu quantos detalhes? Imagine quanto tempo uma pessoa demora para fazer um vaso como aquele. Riscando o vaso inteirinho, risco por risco. Não é assim que ele fez ali? E vai, raspa ele, daqui a pouco pinta e raspa por cima. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Amém? Vou dar um tempinho para você, pode ficar tranquilo. Jeremias capítulo 18, quem achou diz amém. Aleluia. Se coloca de pé. Nós vamos ler até o versículo 10, do 1 ao 10. E diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-se à palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Amém? Amém. Pode se sentar. Então, querido, eu quero a primeira coisa que você entenda é o seguinte. Primeira coisa, para que serve um vaso? Seria o nosso primeiro ponto da mensagem. Para que serve um vaso? Posso ouvir várias coisas. Entre elas, colocar flor. Entre elas, guardar alguma coisa, não é assim? Entre elas, decorar um ambiente. Não é verdade? Então, o fato é que o vaso, ele pode ter alguns tipos de vaso, algumas características de vaso. Mas o que a gente tem que entender é que o vaso, ele tem que cumprir o papel para o qual ele foi criado. Amém? Você pode ver que o oleiro ele pode fazer vários tipos de vaso. Por exemplo, aquele é no vídeo que a gente viu, aquele vaso que ele fez um monte de buraquinho e desenhou. Posso pôr água nele, não? O que vai acontecer se eu pôr água nele? Ah, vai derramar. Não é assim? Um vaso furado, eu não posso pôr água. Agora, o fato é que aquele vaso ele foi criado para decoração. Foi criado para decorar o ambiente.
Aquele vaso, ele tem que cumprir o seu papel de decoração. Agora, quando eu tenho um vaso para colocar alguma coisa, as famosas botijas, né? Esse vaso, ele pode ser furado? Não pode ser furado. Senão o que eu colocar dentro vai vazar. Então, a primeira parte, né, o primeiro tópico da pregação seria: para que serve o vaso? Para cumprir o seu papel. Amém? E aí se a gente começar a pensar nos tipos de vaso, né? Vamos lá, me ajudem, né? Eu posso colocar o que dentro do vaso? Eu posso colocar perfume, não é verdade? Posso colocar água. São coisas boas, não são? Perfume é bom, não é? Bom ficar cheirosinho, não é verdade? Ou você gosta de ficar fedido? Gosta que teu marido chegue em casa com cheiro de pedreiro, né? Cheirando obra. Você dá aquela fungada assim no pescoço dele e diz: ah, que maravilhoso. Não gosta. Você gosta de passar perto da valeta e diz: cheirinho bom. Perfume é coisa boa, não é verdade? Então o vaso, ele pode colocar perfume. Pode colocar água, né? Aquele dia de calor, uma aguinha fresquinha é bom, não é verdade? Mas eu posso colocar dentro de um vaso também o quê? Veneno. Produto de limpeza. Coisas que fazem mal, não é verdade? Então o fato é que o vaso, ele tem a sua serventia. Mas ele pode estar dentro dele, ele pode armazenar tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim também. Não é verdade? E aí eu passo para o segundo tópico, que seria que para fazer um vaso é preciso estar maleável. Tá? Se a gente pegar o versículo 4, do capítulo 18, diz assim: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Você viu o oleiro trabalhando ali, né? Ele começa a bater naquele barro, né? Ele cria uma forma, daqui a pouco ele desmancha aquela forma e começa de novo. Só que isso só é possível se o barro estiver úmido, se o barro estiver maleável. Uma vez que o barro ele não esteja úmido, ele não esteja maleável, ele não cria forma. Ou ele cria forma e se parte. Vocês estão tendo uma aula de como fazer um vaso de barro. Então, pro oleiro, ele pode usar qualquer matéria-prima? Não pode usar qualquer matéria-prima. Não pode chegar ali, fazer uma montoeira de terra ali e vou fazer um barro com isso aqui. Não dá. Porque pode ter areia no meio, pode ter pedra no meio. Então, a primeira coisa, a matéria-prima tem que ser uma matéria-prima boa. Tem que ser maleável, né? Você tem que conseguir umedecer ela, tem que estar úmida. E a partir daí, você começa a criar o seu vaso. Agora, quando a gente lê na palavra de Deus, que o Senhor fala assim: posso eu fazer com a casa de Israel, com a igreja, como o oleiro? O que a gente entende? Que nós somos o barro, não é verdade? Nós somos o barro, e quem que é o oleiro? É Ele. Agora, Jesus pode usar qualquer matéria-prima? Ele vai poder usar aquele barro duro, aquele barro cascudo, cheio de pedra, cheio de areia, que não se permite ser ajustado? Então a gente entende a primeira coisa: para que a gente possa ser o barro nas mãos de Deus, nós temos que nos permitir, nós temos que ser maleáveis. Se você quer que Deus faça algo na tua vida, se você quer que Deus faça algo ao seu favor, esteja disponível para Ele. Você estar disponível para Ele é sinônimo que você está maleável, sinônimo que você está umedecido, sinônimo que você está à disposição para que Ele possa te usar. Amém? Estão me entendendo? Aleluia.
A gente pode pensar nessa matéria-prima, nesse barro umedecido, um coração contrito. A palavra fala que Deus não despreza o coração contrito. Não é verdade? Não é isso que a palavra fala? Então, a gente começa a entender e fazer uma analogia entre aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, para que Ele possa nos moldar. A primeira coisa que Ele espera, e Ele não vai desprezar, quem tem o coração contrito. Se Ele não despreza quem tem um coração contrito, né, automaticamente nós passamos, quem tem o coração contrito, né, a ser uma matéria-prima boa, uma matéria-prima umedecida, maleável. Não é verdade? E é isso que eu quero que você comece a guardar aí no teu coração. Começa a colocar diante de Deus isso. Começa a entender. Começa a pensar na tua vida. Quanto disponível você está para que o Senhor faça a obra. Sabe por quê, querido, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, nós estamos dentro da igreja, nós estamos tocando aqui no Ministério de Louvor, né? Nós estamos fazendo várias coisas e tal. Só que nós não nos colocamos à disposição do Senhor para que Ele faça a obra. Sabe por quê? Porque a gente pega aquela pedrinha e fica guardando. Um barro com pedra não dá para ser moldado. Ele tem que ser puro. Sabe o que é essa pedrinha? Essa pedrinha pode ser várias coisas. Entre elas, sabe o quê? Aquele pecadinho de estimação, né? Mas não, esse aqui é meu pecadinho, que eu gosto dele. Ele não sai de mim, eu tento sair dele, mas ele não sai de mim. Nós falamos, né, ontem o Ale pregou no culto sobre o pecado, né? Ele trouxe um bombonzinho bem gostoso de cebola, uma delícia, né, Wellington? Foi bom, não estava bom? Cebolinha com chocolate. Uma delícia. Mas aquele pecadinho é exatamente com o bombom. Você que não estava na pregação, vou explicar um pouquinho, né? Que o pecado, ele parece ser bom, né? Aquela crostinha de chocolate brilhando. Aleluia. Quem está com fome agora, eu tenho certeza que salivou, né? Mas aquela crostinha de chocolate gostoso, né? Você coloca na boca e começa a derreter. Só que o pecado é como a cebola. Quando derrete aquele chocolatinho, aquele gosto fica e não sai de jeito nenhum. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com alguns pecados nas nossas vidas, com algumas coisas de estimação. E eu não preciso falar simplesmente também só do pecado, mas algumas coisas que é da própria alma, que é do próprio corpo da pessoa, né? Como o orgulho, por exemplo. O orgulho não nos permite ser tratados pelo Senhor. E muitas vezes, nós nos achamos humildes, mas tão humildes, que a gente não consegue admitir quando nós erramos. E aí mostra o quanto nós somos orgulhosos. E o orgulho é uma das principais pedras que não permite que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Eu vou exemplificar um pouquinho mais, né? Um exemplo de quanto nós podemos ser orgulhosos. O fato de nós passarmos por algo, estamos passando por alguma situação, né? E não conseguir admitir o quanto nós estamos errados é um tipo de orgulho. Mas o fato também de nós nos posicionarmos ou nos acharmos no direito de apontar o erro do nosso irmão também nos coloca como orgulhosos. Tem uma linha muito tênue entre ajudar alguém e destruir alguém. É uma linha bem fininha, como um fio de cabelo. Ajudar alguém e destruir alguém está muito próximo. Agora, quando você ajuda alguém, né? Quando você tem o intuito realmente de ajudar, você se coloca à disposição e não como juiz.
Mas o fato é que eu não estou aqui para falar sobre o orgulho, ou para falar sobre o pecado, ou para falar, sei lá, de apontar algum dedo, né? Não é isso. O que eu quero que você entenda e coloque no teu coração é que o Senhor, para Ele poder trabalhar na tua vida, você tem que se permitir ser trabalhado. Durante muito tempo de ministério, a gente sempre está à frente de alguma coisa, liderando alguma coisa, e sempre está próximo de muitas pessoas, cuidando de pessoas. E sabe qual é uma das principais frases que a gente escuta? Para quem está liderando aqui na igreja, as células também, eu tenho certeza que já está escutando isso. Puxa, eu quero que Deus faça uma obra na minha vida, eu quero ser diferente, né? E a pessoa vem, ela erra, e a gente fala assim, querido, vamos lá, vamos orar, vamos se colocar e tal. E a gente começa a orar e começa a falar e tal. Só que sabe o que acontece? Pouco tempo depois ela se esqueceu disso. E ela volta a fazer as mesmas coisas que já estava fazendo. E aí a gente vai lá de novo. Vamos, querido, vamos orar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Vamos lá, vamos jejuar. A gente fica jejuando pelos outros, passando fome. Né? Porque o principal motivo do jejum não está nem aí com o jejum. Mas o fato não é esse. O fato é que, para que a gente possa ser moldado, nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. É você querer, mas estar disposto a cumprir aquilo que Deus tem colocado diante de você, diante de nós. Né? Eu me coloco assim também. Durante muito tempo eu bati em algumas teclas na minha vida, querendo mudança, precisando de mudança, mas eu só lembrava disso no domingo à noite, na hora do culto. Na segunda-feira eu já não lembrava mais. E Deus teve que criar toda uma situação, um improviso para que eu pudesse me lembrar disso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Você quer mudança de vida? Você quer subir para um novo nível com o Senhor? Um novo nível de intimidade com Deus? Se coloca à disposição. Se coloca à disposição para ser essa matéria-prima. Para ser maleável, para ser ajustável. E quando alguém vem e te fala alguma coisa, te dá uma posição, né? Quando o seu líder, quando o seu pastor vem te falar alguma coisa assim, querido, isso aqui que você está fazendo está errado. Seja humilde o suficiente para entender o quanto você está errado. E não orgulhoso o suficiente para dizer que quem manda na sua vida é você. Amém? Puxa, mas hoje está pegando pesado? Não estou pegando pesado. Eu estou falando sobre o barro. E a palavra do Senhor diz que nós viemos do pó, né? E o barro o que é? O barro nada mais é que a terra, o pó, úmido, maleável, que você consegue moldar. Amém? Agora, se o barro, quando ele está maleável, a gente consegue trabalhar ele. E se você está lá no final do vaso, você erra o vaso, você pode destruir ele e fazer de novo. Você pode destruir e fazer de novo, não é verdade? Não é isso que a palavra de Deus está falando? Agora, quando o vaso ele está finalizado, quando esse vaso ele já está duro, já está seco, ele pode ser refeito? Ele não pode ser refeito. Após esse processo de fabricação do vaso, esse vaso ele vai para uma estufa. Em alguns tipos ainda ele vai para um forno. Quando ele vai ser trabalhado com altas temperaturas, ele vai para um forno, né, para que ele possa secar, ficar rígido. Uma vez que ele passou por esse processo, ele não pode mais ser refeito. E esse vaso ele só pode ser destruído. E a palavra do Senhor fala, né, e foi assim que Deus tratou com a casa, com o povo de Israel. Foi assim que o Senhor tratou com eles, que assim como o vaso, ele iria destruir o povo se eles não tivessem uma posição diferente. Eu quero colocar diante de você o seguinte: se você não se permite ser tratado pelo Senhor, se você não permite ser moldado pelo Senhor, se você não está com o seu coração contrito para que Deus possa fazer a boa obra em você, infelizmente, querido, Deus vai ter que trabalhar com você, quebrando, moendo, fazendo pozinho de novo. Amém? Está me entendendo?
Cutuca o irmão do teu lado aí. Fala assim, você está entendendo? Agora tem mais uma coisa que pode acontecer com o vaso. Você viu ali no vídeo, né, que tinha vasos muito bonitos sendo feitos. Você viu que em alguns eles estavam colocando umas coisinhas em cima, né? Como é que é o nome daquilo? Uma alça, pintando, né? Isso chama-se adornos. Então o vaso ele pode conter vários tipos de adornos, né? Você pode colocar uma alça, você pode colocar uma fita, você pode colocar uma pedra. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo lá no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 26, versículo 23. Provérbios, capítulo 26, versículo 23. Eu tenho duas versões desse versículo. Eu quero ler as duas versões para você. Provérbios, capítulo 26, versículo 23. Diz assim: como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. E eu tenho uma outra versão que eu quero ler para vocês. Diz assim a outra versão: como o caco de vaso coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes com o coração maligno. Amém? Parece forte, né? Eu quero explicar para você como é que funciona depois que o vaso está acabado, né? E eles vão colocar os adornos. Nessas duas traduções, eles estão falando da mesma coisa de formas diferentes, tá? Uma camada de esmalte hoje, quando a gente fala em camada de esmalte, né, é uma pintura, aquela pintura de porcelana bonita, sabe? Isso é uma camada de esmalte. E na outra versão ela está falando dessa mesma coisa, né? De uma camada de uma cobertura, mas está falando da prata. Elas remetem à mesma coisa. Ela está falando exatamente a mesma coisa. Este adorno, só de formas diferentes. Isso aqui é interpretação. Tá? Agora, o que a gente precisa entender é que todo esse esmalte, toda essa cobertura, independente se ela é de tinta, se é de ouro, se é de prata, bronze, independente do que seja, ela está escondendo o que tem por trás. A palavra de Deus está falando que esse vaso coberto como esmalte, assim é aquela pessoa, né, que tem o coração mau. E a gente consegue linkar esse versículo com outro versículo, né? Até eu vou ler mais para frente, mas eu já vou soltar ele já. Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A carcaça pode até ser bonitinha, mas se tiver podre por dentro, não adianta de nada. Aí serve só para decoração. Amém? Até vou ler novamente, versículo 23. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Sabe o que é lábios amistosos? Aquele lábio que está assim, ó, falando, e fala do irmão, e fala não sei de quem, e fala do trabalho, e fala do chefe, e fala... Tá falando por quê que tá falando? Porque está falando aquilo que está dentro do coração. Se dentro do seu coração está cheio de ódio, se dentro do seu coração está cheio de coisas que não prestam, a boca vai ser reflexo disso. Eu tenho certeza absoluta, que todo mundo aqui já passou por um dia assim, que não está se sentindo muito bem. Sabe aquele dia que você não devia ter levantado da cama? Aí você vai, né, vai pro trabalho, chega lá, você não quer papo com ninguém, mas sempre chega um abençoado de Jesus, né? E vem falar alguma coisa, você acaba dando aquele coice,
Depois você fala, puxa, eu não queria ter feito isso. Não preciso, foi sem querer. É só comigo que aconteceu ou não? Tenho certeza que não é só comigo. Mas sabe por quê? Porque você não está bem. O coração não está legal. O coração não está amistoso. Aí sabe o que acontece? Quando você tem a oportunidade de abrir a tua boca, ela vai refletir aquilo que está dentro do seu coração. E aí a gente vem para um quarto tópico da mensagem, que é conteúdo. Um vaso precisa ter um bom conteúdo. Né? Como eu já falei anteriormente, o vaso ele pode conter óleo, ele pode ter perfume, mas ele também pode ter veneno, soda cáustica. Falando da soda cáustica, que está entupida a pia lá de casa, nós tacamos soda cáustica lá. Até agora não resolveu nada. Vamos ver se na hora que eu chegar tá, né? Mas enfim, o vaso ele pode conter várias coisas. Agora, se nós somos tidos como vaso, né? E a nossa boca é reflexo daquilo que está dentro de cada um de nós, o que tem que estar dentro de nós? Alguém arrisca um palpite? Dentro de nós tem que habitar o Espírito Santo de Deus. Amém? Dentro de nós temos que ter amor, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, paciência, né? Às vezes a de Jó ainda para aguentar certas coisas, mas tem que ter. Não é verdade? Então, querido, vou fazer uma pergunta para você nesse momento. O que você está buscando para dentro de você? Você está enchendo o teu vaso com o quê? E agora eu quero fazer que você reflita um pouquinho. Quero deixar aqui uma reflexão. O que você tem dedicado o seu tempo a quê? Você tem dedicado a sua vida a quê? Você tem se enchido do quê? Sabe, querido, nós precisamos nos encher cada vez mais das coisas que vêm de Deus, das coisas que estão no reino de Deus. Nós precisamos nos encher cada vez mais aqui, da palavra de Deus. Nós precisamos ler, nós precisamos comer a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a partir do momento que nós estamos cheios do que vem do Espírito, nós estaremos cheios do Espírito. Agora, a partir do momento que nós nos enchemos com a novela das 8. Qual que é a novela das 8 mesmo? Ah, pare que eu tenho certeza que alguém aqui sabe, não está querendo falar. Velho Chico. Quando você está se enchendo de velho Chico, misericórdia. Não. Tá bom? Então tá bom. Mas, querido, se você estiver se enchendo de velho Chico, o velho Chico vai tomar conta de você. E ficou meio pesado isso, né? Ficou meio estranho, né? Porque vocês sabem, né, que lá no centro, lá tem alguns velhos Chicos. Vocês sabem disso, não? Então, querido, se encha daquilo que você precisa de verdade. Não dedique o seu tempo para se encher de coisas que não vai te fortalecer, que não vai te justificar. Não estou falando que você não pode ter um tempo de entretenimento. Isso faz bem. Sorrir faz bem. Eu gosto demais de sorrir. Eu gosto demais de estar com pessoas, de estar falando, contando piada, falando umas besteirinhas leve, né? Falando umas besteiras, né? Sabe por quê? Porque eu gosto de alegria. Eu sou uma pessoa alegre. Eu gosto demais de estar rindo, de estar bem. E tem mais uma coisa, a alegria do Senhor é a minha força. E quem não gosta disso, ó, babau, tô nem aí. Falem o que quiser. Eu sou uma pessoa feliz com Jesus. Eu amo a Ele. Deixa essa alegria contagiar a minha vida.
Eu brinco, eu falo. Até tenho me segurado nos últimos dias para não brincar demais. Mas eu deixo essa alegria contagiar a minha vida. E a partir do momento, querido, que você quer ser contagiado, você quer ser cheio da alegria do Senhor, como é que está a tua vida aí? Às vezes a gente anda, né, meio cabisbaixo, pisando no beiço. Pensa no tamanho do beiço. Não estou falando de ninguém aqui, gente. Pelo amor de Deus, hein? Não quero falar dos beiçudinhos aqui da igreja. Mas às vezes anda lá pisando no beiço, triste. Se você permite que essa tristeza invada o teu coração, é assim que você vai estar cheio de tristeza. E quando você abrir a tua boca, você vai falar de tristeza. Se você enche o teu coração com coisas que não vêm de Deus, você vai fazer coisas que não vêm de Deus. Se você deixa, sei lá, me ajudem aí. Se você deixa alguma coisa tomar o teu coração, é só isso que vai render. Se você deixa a tristeza, é a tristeza que você vai ter. Se você deixa o ódio tomar conta do teu coração, lá, eu não gosto de tal pessoa. Não gosto desse pastor Wilton aí. Não gosto desse cara. Esse cara é meio mala. Não gosto dele, não. Porque isso só vai falar sobre isso. Sabe o que vai acontecer? Toda vez que você abrir a tua boca, vai ser para falar de alguém. Toda vez que você abrir a tua boca, vai ser para tocar alguém. E você acaba sendo uma pessoa amarga. Uma pessoa que muitas pessoas não vão querer estar perto de você. Agora, quando você deixa a alegria do Senhor tomar conta, você vai ser uma pessoa alegre. E todas as pessoas vão querer estar perto de você. Nem que seja para ouvir você falar besteira. Nem que seja para ouvir suas brincadeiras. Mas o fato é que as pessoas vão querer estar próximas de você. Sabe por quê? Porque você contagia. E a palavra diz que a alegria do Senhor formoseia o... Está explicado porque eu sou tão bonito. Aleluia. Tô querendo dizer nada, mas tô só explicando pra vocês. Xandão, tá explicado aí, Xandão. Sorriso bonito, cara benquista. A alegria do Senhor formoseia o nosso rosto. Aleluia. Agora o fato é, querido, que nós devemos buscar aquilo que nós queremos transbordar. E agora eu vou deixar aqui uma outra brechinha para você. Muitas pessoas estão buscando o quê? Salvação de pessoas que amam, de familiares, de amigos. Sabe como é que você vai conseguir atingir essa pessoa? Transbordando. Transbordando aquilo que tem dentro de você. É tão gostoso, é tão gratificante. Eu sei que muitos aqui, se não todos, já passaram por isso. Quando chega alguém e diz assim: puxa, você tem uma coisa tão boa dentro de você. Você é diferente. Sabe quando a pessoa... Às vezes é até chato, a pessoa olha assim, quando você é diferente, você começa a se olhar e fala: mas o que eu estou de errado? Será que tenho chifre? Não tenho. Tenho antena? Não tenho. O rabo? Não tenho. Como eu sou diferente? Mas as pessoas começam a olhar e falar: você é um cara diferente. O que tem em você? Sei lá, você é meio estranho, meio diferente. Você é legal, cara. Você é massa. Mas eu não sei o que você tem. Você é diferente. Já aconteceu com você? Ah, você é da hora, né? Você é meio assim, meio doido, mas é estranho, mas é um doido legal, um doido gostoso. Aí quando a pessoa começa a falar que você é legal, não é gratificante? E aí dá a deixa, né? Aí você solta aquela assim: é porque eu tenho Jesus dentro de mim.
E o que eu tenho aqui dentro de mim pode estar dentro de você também. Vem aqui que eu quero orar por você, aleluia. Já começa o eita, aleluia, glória a Deus. Eita, canta lá, e já começa a falar em língua, já mete a mão na cabeça do irmão, já dá aquela chacoalhada, e aleluia. Não é assim? Aleluia. Bom, não é? É gostoso. Sabe por quê? Porque você está transbordando o Espírito Santo de Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, as pessoas sentem o Espírito estar em você. Uma vez aconteceu algo tão engraçado. Eu saí de um culto. Foi um congresso que teve, foi há muitos anos atrás, uns 15, 20 anos atrás, uns 15 anos atrás. O congresso estava tendo na comunidade de Antioquia, ali na Vila Auer. E estava o Tirson Melo pregando, o Daniel de Souza, pessoas que eu sempre admirei muito. E eu saí daquele congresso, irmão, aleluiado. Saí muito louco, eu lembro que eu parei ali no tubo do Santa Quitéria para pegar o ligeirinho, fazendinha Tamandaré, né? Eu comecei a lembrar e comecei, aleluia, no meio do tubo, comecei a andar para um lado e para o outro, e aleluia, quando eu olhei para o lado, o cobrador estava me olhando com uma cara assim, falou, acho que ele estava quase chamando a polícia para mim já. E eu entrei, estava muito cheio do Espírito Santo de Deus, estava muito cheio. E quando entrei dentro do ônibus, as pessoas estavam perto de mim, assim, me olhando, e eu estava nem aí, estava orando, eu estava falando em línguas e tal, né? E aquilo tomou conta da minha vida, e aquilo estava transbordando o Espírito Santo de Deus. E as pessoas que estavam à minha volta podiam sentir isso. Tanto é que podiam sentir, que eu via, quando eu estava dentro do ônibus, tinha um casal na minha frente, e eu vi que eles estavam constrangidos, mas não é por mim, é pelo que eles estavam sentindo que estava dentro de mim. Provavelmente, eu não sei, mas provavelmente eram algumas pessoas que estavam afastadas de Deus. E eu vi que elas estavam constrangidas, porque elas abaixaram a cabeça e começaram a orar. Eu lembro quando eu desci ali no Caiuá, eu saí do ônibus, larguei eles para trás e eu vi que eles estavam com os olhos cheios de lágrimas. E eles começaram a orar dentro do ônibus. Teve uma outra vez que eu saí de um outro culto muito abençoado também, até eu já contei isso aqui, né? Eu entrei dentro do ônibus e entrou um punk bem louco, né? Falando, e já veio pro meu lado e falou, você é baixista? Eu falei, sou, cara. Falei, eu também. Eu falei, então é massa, é nós. Vamos aí. E começamos a conversar e tinha uma mulher do meu lado, né? Acredito que de uma igreja mais tradicional. E ela não sabia se ela se escandalizava comigo ou com a pessoa. E ela, né? Eu via que ela se contorcia. E o cara falou, cara, mas eu falei, você toca? Ele perguntou pra mim, você toca onde? Eu falei, toco na igreja. E você? Eu falei, eu toco aí da noite, aí em tudo quanto é lugar. Toco tudo que tiver. Toco na polícia, a gente faz fervo mesmo, tá nem aí. Agora, inclusive, eu tava tocando, perdi o meu... Ele tava com o contrabaixo nas costas também. Falou, eu perdi minha equipe, nem sei onde é que eles estão, porque a polícia baixou lá e era pesada e tudo pra tudo quanto é lado. Eu saí correndo, entrei no ônibus, daqui a pouco eu encontro a minha turma aí. Falei, cara, mas você devia tocar pra Deus, cara. Eu toco pra Deus. Ele perguntou onde é que eu tocava, eu falei, eu toco na igreja. Ele falou, não, eu não gosto de igreja. Falei, não gosto de igreja. Não gosto do que se prega lá. Eu não reconheço Jesus. Falei, mas ele reconhece você. E ele ama você. E comecei a pregar para aquele cara. Eu sei que a gente trocou uma ideia durante muito tempo. Que ele entrou no tubo lá na Guadalupe e a gente veio descer aqui no terminal do Fazendinha. A gente falou muita coisa. E eu tenho certeza que quando ele desceu daquele ônibus, ele estava diferente. Porque muita coisa do que ele pregava contra o que eu estava falando, ele já estava aceitando. Mas sabe por quê, querido? Porque não sou eu. Não foi o que eu falei. Mas aquilo que estava transbordando sobre a vida dele. É o Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos cheios, quando esse conteúdo toma conta da nossa vida, nós transbordamos. Amém? Rapidamente eu quero citar mais 2 exemplos na Bíblia. A Bíblia fala sobre a viúva de Sarepta. Só para você entender um pouquinho sobre a viúva de Sarepta, né? Pra você entender sobre a viúva de Sarepta,
O profeta Elias, ele estava retirado, né? E Deus estava alimentando ele, e estava acontecendo uma seca na cidade, naquele local. E quando o riacho onde ele estava, na beira do riacho, secou, Deus falou para ele assim: Elias, pega as tuas coisas e vai à cidade. Eu ordenei que uma mulher lhe desse de comer. Que é engraçado como Deus fala algumas coisas, né? Porque ele ordenou, mas esqueceu de avisar a pessoa. Porque o profeta Elias desceu e encontrou uma mulher à beira do poço, também retirando água. E ele falou: mulher, me dá de comer. E ela falou assim: mas não que eu não quisesse te dar de comer, mas o que eu tenho em casa, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo para eu e meu filho comer, e depois vou morrer, porque é só o que eu tenho. E engraçado que Deus, né, já ordenou que a mulher desse a ele de comer. Ela não sabia disso. Aí foi quando ele falou para ela, falou: então, vai lá, pega essa farinha, esse óleo, prepara esse bolo e traz uma porção para eu comer. Olhando assim, parece que o cara é meio doido, né? A mulher tá falando que não tem o que comer, ele vai comer o restinho que tem. Mas aí ele lançou a palavra sobre a vida dela. Aí ele lançou a palavra: vai lá, prepara um bolo para mim, me traz de comer. Que a farinha e o azeite não cessarão do seu vaso enquanto a chuva não vier. Você consegue compreender isso? Fecha teus olhos aí, fecha teus olhos. Imagina comigo, lá na tua casa tem o potinho de farinha? Tem o potinho de farinha? Tem o potinho de azeite? Imagina comigo agora. Aquele potinho pequenininho. Imagina você agora tacando farinha no teu prato. Agora coloca no prato de quem está com você. E deixa o pote virado. Não desvira ele não. Deixa caindo farinha aí. E cai farinha. E nunca acaba. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar isso? Imagina o teu pote de óleo lá. Sabe quando você vai fritar coxinha, que você enche a panela de óleo? Começa a pensar aí. Só que esse óleo nunca acaba. O teu 1 litro de óleo já virou 10, já virou 20. Não acaba nunca. Consegue imaginar isso? Ah, meu irmão, pode olhar para mim agora. Você consegue imaginar isso? Nunca cessará. Aí eu quero lembrar também, posteriormente, Eliseu. Um dos discípulos que caminhava com ele tinha falecido. A esposa dele chegou para ele e falou assim: profeta, meu marido morreu e ele deixou uma dívida. O credor agora está lá. Ele disse que vai levar meus 2 filhos como escravo para poder pagar a dívida. Aí Eliseu deu a palavra de bênção. Aí ele profetizou, falou: vai lá, pega todos os vasos que você conseguir. Desculpa, antes ele perguntou: o que você tem? Ela falou: só tenho um vaso, uma botija com óleo. Então ele disse: vai lá, pega todos os vasos que você conseguir, de todo mundo, bate na casa do vizinho, do outro vizinho, bate daquele outro vizinho que também não gosta de você, mas bate lá e pede um vaso lá. E junta todos os vasos que você conseguir. Depois que você juntar todos esses vasos, pega esse teu vaso, pega essa tua botija e começa a derramar esse teu azeite sobre os outros vasos. E sabe o que aconteceu? A mulher estava lá: dá um vaso, mas dá mais um vaso, e derramando. Dá mais um, e mandou no outro. Dá mais um, acabou. Todos os vasos foram cheios de azeite. Aí o profeta fala para ela: agora pega esse óleo, pega esse azeite e vende, e paga a sua dívida, e nada mais vai lhe faltar. Sabe por que eu estou falando sobre essas 2 histórias? Para que você entenda que quando Deus Ele dá uma palavra sobre a tua vida, Ele manda uma palavra sobre as nossas vidas,
quando ele fala de transbordar sobre a minha e sobre a tua vida, uma nova unção, um novo azeite, isso vai transbordar para sempre. Nunca vai se acabar essa unção que ele tem colocado na tua vida. Essa unção que ele tem despejado sobre você. Nunca vai se acabar. Quando vem do Senhor, você vai transbordar para o resto da sua vida. Você só tem que se permitir. Amém? Então a gente falou sobre alguns tipos de vaso, né? E eu quero só relembrar de 3 tipos de vasos. Eu quero que você comece a pensar na tua vida. Qual é o tipo de vaso que você está sendo? A gente tem aquele vaso que só serve para decoração. Aquele vaso furado, né? Pode ser bonito. Pode ter aquele esmalte bem bonito por fora. Mas ele só serve para quê? Para decorar. Ele só serve para ficar no cantinho. Ou para você colocar no máximo uma flor dentro dele. Só serve para decorar. Agora a gente tem, né? E é bom lembrar que esse vaso que serve para enfeite, ele é bonito por fora. Mas e por dentro? Por dentro pouco importa. Que a função dele é mostrar quem ele é por fora. E a gente tem aquele vaso furado. Sabe o que acontece quando o vaso é furado? A gente coloca o azeite e ele transborda? Ele não transborda, sabe por quê? Porque o azeite está escapando por baixo. E aí a pessoa vem aqui no culto final de semana, né? E chapa o coco, sai bem louco, aleluia! Sai pisando na cabeça do diabo, chamando ele de cobra e tudo mais, e fala que eu vou, né? Capeta, eu vou dar-lhe um tapa na sua orelha e você vai sair da minha vida e não sei o quê. Sai cheio, né? Mas sai cheio daqui, deixando aquele rastrinho, daquele azeite escapando por trás, né? E chega no outro dia, já está vazio novamente. É um vaso furado. E aí a gente tem aquele vaso agora, aquela botija bonita, aquele vaso bonito, que você pode derramar o que for, e ele vai segurar aquilo. E se você continuar despejando, ele vai transbordar. E ele vai transbordar e vai encher os outros vasos que estão ao seu redor. E esses outros vasos vão atingir outros vasos. E esses outros vasos vão atingir outros vasos. E quando acabar os vasos, vai começar a derramar no chão. E tudo que tocar, tudo que estiver perto dele vai ser cheio, porque ele vai estar transbordando. Amém? Qual vaso você quer ser? Se coloca de pé um minutinho. Qual vaso você é, querido? Feche teus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Começa a colocar diante do Senhor. Qual vaso você tem sido e qual vaso você quer ser? Querido, eu quero citar só mais um tipo de vaso. E é sobre esse vaso que eu quero profetizar na tua vida. A palavra fala em uma passagem sobre o vaso de alabastro. Sabe o que é o vaso de alabastro? É um vaso preparado. Quando ele é confeccionado, ele já é confeccionado para manter, né? Para ser depositado nele um unguento, algo caro. Sabe aquela passagem da mulher que derrama sobre a cabeça de Jesus um unguento? Que todos os discípulos só voltam falando: mas mulher, não faça isso porque isso é caro. Venda e dê o dinheiro aos pobres que eles necessitam. Não desperdice. Sabe aquela história? A palavra de Deus está falando. Jesus falou, né? Que o que ela fez não foi desperdício. Primeiro, foi um sinal de adoração ao Senhor. Primeira coisa, foi um sinal de adoração. Segunda coisa, foi honra. Ela estava honrando a pessoa de Jesus.
ela estava honrando quem ele era. Agora, querido, eu não quero me atentar para o que estava dentro do vaso, mas para o vaso, que era um vaso preparado para receber o melhor. É um vaso perfeito, feita com uma qualidade, né? Com toda uma inspeção de qualidade para poder receber esse unguento. E eu profetizo sobre a tua vida, que você é um vaso de honra, que você é um vaso feito para adorar ao Senhor, e que você vai transbordar o que há de melhor. Você vai transbordar o que há de melhor sobre esta terra. Você há de transbordar o que há de melhor do que Jesus tem te dado. Você vai transbordar o que tem de melhor de dentro de você. Você vai transbordar o teu melhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, começa a orar ao Senhor nesse momento. Coloca diante dele a tua vida. Querido, começa a refletir sobre tudo o que eu falei. Você tem estado, você tem se colocado diante do Senhor maleável, disposto? Ou você tem segurado algumas pedrinhas, alguma areia, algum pecado, um orgulho, alguma coisa que tem impedido o Senhor de moldar a tua vida, de fazer aquilo que o Senhor tem para você? O Senhor tem levantado neste lugar líderes, sacerdotes. O Senhor tem levantado neste lugar pessoas realmente para honrar outras pessoas. O Senhor tem levantado neste lugar pessoas para fazer o melhor e para ser o melhor. Mas, querido, você tem que permitir que Deus faça isso na tua vida. Você tem que se permitir que Deus trabalhe na tua vida, que Ele molde você. Sabe por quê? Senão sabe o que vai acontecer? Para que essa obra possa acontecer, o Senhor vai começar a quebrar você. Cheia da labassure candalama siririandas. E às vezes a gente não consegue entender porque algumas coisas acontecem, mas é o Senhor que está quebrando, é o Senhor que está pisando, está moendo. Agora, se você se colocar diante dele, disponível, maleável, o Senhor vai poder te moldar. O Senhor vai poder te moldar, sem que seja necessário te quebrar antes. Permita-se ser tratado, permita-se o tratamento. Santo, Santo Deus. Começa a orar diante do Pai nesse momento.